Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal, simulado 393, mais um que tem 60 questões, esse é bem pesado, tá? Aqui está o WhatsApp, né? Quem tiver interesse em comprar os PDFs, não só dessa playlist como de qualquer outra, é só chamar pelo WhatsApp, você pode comprá-los com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção pelo YouTube, beleza? Vamos lá, essa número 1 aqui é um pouco extensa, ó. Substitua as locuções destacadas pelos advérbios correspondentes. Essa é muito maneira. Ó. A máquina trabalha sem interrupção. Então, a máquina trabalha ininterruptamente. Tem alguns palavrões aqui. Então, ela trabalha ininterruptamente. A patroa respondeu com aspereza. Então, a patroa respondeu asperamente. Essa aqui é muito maneira. Ó. Agistes, aqui, pessoal, só para deixar registrado que eu perguntei, é vós agistes, tá? Porque o pretérito perfeito do verbo agir é eu agi, tu agiste, ele agiu. Nós agimos, vós agistes. Então, é um sujeito oculto, a segunda pessoa do plural, vós. Sem reflexão, olha o palavrão. Irrefletidamente. Sem reflexão e irrefletidamente. E com precipitação é precipitadamente. Então, sem reflexão e irrefletidamente. Com precipitação, precipitadamente. O crime foi praticado com frieza e premeditação. Ou seja, o crime foi praticado friamente, isso era mais fácil, né? E premeditadamente. Premeditadamente é com premeditação, né? Premeditação é premeditadamente, com precipitação é precipitadamente. E ainda não acabou. Tem uns aqui que são muito maneiros. Se eles aparecerem na prova, nossa, ó, depois que liquidou as dívidas, foi consolidando pouco a pouco sua situação econômica. Pouco a pouco é paulatinamente. Espetacular. Isso aqui é um exercício do Segala. Ó, o artista toca e canta ao mesmo tempo. Então ele toca e canta. Você pode dizer simultaneamente. Aqui tem dois. Simultaneamente ou concomitantemente. São ambos advérbios de tempo. Ao mesmo tempo pode ser simultaneamente ou concomitantemente. Agora aqui tem a parte maneira, né, que vai aparecer até de novo. Ó. Percebia-se no olhar vago e distante do proscrito que sua alma estava em outro lugar. Então, se você diz que a alma estava em outro lugar significa alhures. Essa aí o cara vai falar, que é isso? Em outro lugar é alhures. Não sei onde, mas já sucedeu em algum lugar um caso assim. Em algum lugar é algures. Olha que maneiro. Em outro lugar, alhures. Em algum lugar, algures. É preciso que o homem e a natureza convivam em paz. Então, é convivam pacificamente. Isso é mais fácil, né? Ok. E Joel abriu com displicência o livro e leu um trecho. Com displicência é displicentemente. Displicentemente. Beleza. Acabou. Vamos lá. 2. Comprarei os cavalos, visto serem de boa raça. Ele já disse que é uma oração reduzida de infinitivo. E é subordinada adverbial o quê? Causal. Esse visto é para você associar ao visto que são de boa raça. Então é a causa. Comprarei os dos cavalos, visto que são de boa raça, já que são de boa raça. Essa é causal reduzida de infinitivo, só que no infinitivo está flexionado. Número 3, ó. A julgar pelas aparências, Paulo e Vera são um casal feliz. Esse a julgar pelas aparências é o mesmo que se julgarmos pelas aparências. Caso julguemos pela aparência, você pode botar um se ou um caso. Então a ideia é de condição, ela é condicional e é condicional reduzida de infinitiva.
Ele já disse aqui. Aí a 4, ó. O animal feroz mata para se alimentar. Ou seja, ele mata para que se alimente, a fim de se alimentar. Ela é reduzida de infinitivo, tá aqui o infinitivo, e é final, porque dá ideia de finalidade. Ele mata com a finalidade de se alimentar. Então essa é subordinada adverbial final, essa é mais fácil, né? Agora, cuidado aqui, ó, 5 e a 6. Ó, acusavam-no disso, de traficar pedras preciosas. Perceba que está aqui subordinada substantiva. Quando troca por disso, nisso, a isso, é oração subordinada substantiva. Agora vamos às análises. Ó. O sujeito aqui, pessoal, é indeterminado, porque acusavam. Quem acusava? Né? Quando o pessoal pergunta, não sei. Mas acusavam-no. Esse no é objeto direto. É como se fosse assim, acusavam João disso. Então acusavam quem? João, objeto direto. E acusavam de quê? Disso. Essa oração é subordinada substantiva, objetiva indireta. Bota, quem acusa, acusa alguém de alguma coisa. Exato. Verbo transitivo direto e indireto. Muito maneira essa. 6. Leia. Nada me impede disso. Quem é o sujeito? Bota, nada. Sujeito simples. Nada impede quem? Eu, João, objeto direto. E impede de quê? Disso, objeto indireto. E impede alguém de alguma coisa. Então é subordinada, substantiva, que trocou por disso, e também é objetivo e indireto. Impedir é verbo transitivo, direto e indireto. Está impedindo alguém de alguma coisa. Agora, olha para 7, para 8. Ó, custou-lhe muito isso, concluir o curso superior. Custou-lhe muito isso. Organizando a leitura seria isso custou muito e custou a ele. Esse lhe é um aí. Mas o isso faz papel de sujeito, porque isso custou-lhe muito. Isso foi custoso. Esse custar está no sentido de ser custoso. Então, essa oração, ela desempenha papel de sujeito. E qual é a oração que desempenha papel de sujeito? A gente vai colocar aqui a letra E, porque o Pota copiou as alternativas e acabou não corrigindo. É subjetiva, para não precisar gravar de novo. Não me batam, por favor, não briguem com o Pota. É a letra E, oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é aquela que faz papel de sujeito. Perdão, pessoal. Vamos para 8, ó. Encontrar Marcelo em casa é muito difícil. Ou seja, isso é muito difícil. O isso faz papel de sujeito. Então é subordinada, substantiva, subjetiva, que faz papel de sujeito. Beleza? Então aqui foi a letra E, subjetiva. Número 9. Observe, não observe. No período acima, verificamos a presença de quantos advérbios? Quantos advérbios tem aí? Bom, a miúde é um advérbio de tempo. É o mesmo que frequentemente. A miúde é advérbio de tempo. Esse exercício é do Segala. A miúde vemos pessoas que falam bem, advérbio de modo, e agem mal, advérbio de modo. Então, tem 3 advérbios. Exato. Gabarito letra C. 3. Vamos lá. 10. Entre as alternativas abaixo, aponte a única em que um dos termos corresponde à análise dada. Olha só. Pareciam infinitas as combinações de cores no azul do céu. Então, as combinações de cores é o sujeito. Quem é o núcleo de sujeito? Combinações. Combinações é o núcleo de sujeito. Então, tu vê aqui, ó. Combinações é um núcleo de sujeito? Sim. Então, essa já está certa. Olha só. Agora, quando você diz que as combinações de cores pareciam infinitas, o pareciam infinitas é aparência de estado. Isso nos dá verbo de ligação mais predicativo do sujeito, predicado nominal. Então, olha só. Pareciam é um verbo intransitivo? Não, ele é um verbo de ligação. Pareciam infinitas, pareciam tristes e etc. Estava errado. Infinitas é objeto direto? Não, infinitas é predicativo do sujeito, que qualifica combinações. Aí aqui, ó, no azul do céu. Quando ele fala no azul do céu, é o mesmo que no azul celeste.
é uma locução adjetiva e adjunto adnominal. Então, era adjunto adnominal. Tá vendo? Não tinha nada a ver com CN. O azul do céu é azul celeste. Então, a 10 foi letra C, charlinha. 11. O advérbio destacado não se classifica como advérbio de modo em. Não é modo, tá? O canto do galo solou cheio, melodiosamente. É o modo, como ele solou. Essa era de modo. Lânguida flutua como os caminhos trocados pelos amantes. Olha docemente pelo sono da humanidade. Docemente é o modo doce, também era modo. C. A obstinação da criança irritava-o. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado. Esse certamente é advérbio de afirmação. Certamente é o mesmo com certeza. Então, não é modo, é Charlie. E a D. A mãe cantarolava e fitava o filho. Estava cansada. Cantava e esperava que, delicadamente, os sonhos invadissem os olhos inocentes e os doridos. Aqui, delicadamente, é o modo, com delicadeza. Era modo. Então, a única que não era modo era Charlie, porque certamente é afirmação. 12. Qual é o substantivo classificado como sobrecomum? Bom, o mártir, a mártir. Esse é comum de 2. Eu sempre falo, o mártir, Tiradentes. A mártir, Joana d'Arc. O herege, a herege, comum de 2. A resposta é verdugo. Verdugo é sobrecomum. Na verdade, é verdugo, algoz e carrasco. Para gravar os 3, né? Os 3 sobrecomuns. É a mesma coisa. Verdugo, algoz e carrasco. E aqui o estudante, a estudante é comum de 2. O herege, a herege é comum de 2. Então o gabarito foi Charlie. Verdugo é sobrecomum. Verdugo, algoz e carrasco. Beleza. 13. Complete com a preposição adequada. O local, pontinho, pontinho, que tínhamos chegado era inóspito. O local, pontinho, pontinho, que nós tínhamos chegado. Nós tínhamos chegado ao local. Então, você tem que dizer o local a que tínhamos chegado. Beleza. Aí a B. As tintas, pontinho, pontinho, que se matizavam os tecidos eram extraídas dos vegetais. É as tintas com que se matizavam os tecidos. Matizavam é o mesmo que tingiam. Olha que maneiro. As tintas com que se tingiam os tecidos, porque os tecidos se tingiam com as tintas. É as tintas com que se matizavam, com que se tingiam os tecidos. Os tecidos se tingiam com as tintas. Essa é muito maneira. Também do Segala. Esse com que se matizavam. Espetacular. 14. Complete a tabela com os advérbios correspondentes. Ó, de novo eu botei aquela, porque tem uma outra história. Ó, em outro lugar é alhures. Em algum lugar é algures. Agora o problema está aqui, ó. Tá vendo? Se você diz em lugar algum ou em nenhum lugar, é nenhures. Essa daí é muito louca. Se cair... Porque quando você fala assim, o objeto não estava em lugar algum, nenhures, é o mesmo que em nenhum lugar. Então, esses dois são muito importantes. Pouco a pouco eu botei de novo, paulatinamente. Ao mesmo tempo, também eu botei de novo, que é o mesmo que simultaneamente ou concomitantemente. Advérbio de tempo. E sem reflexão é irrefletidamente. Irrefletidamente. Agora, olha a 15. A 15 eu vou envolver. Aqui tem várias maneiras. Esse simulacro tem várias coisas do Segala. Ó, tenho medo disso que me pego. A oração destacada é subordinado o quê? Aqui, pessoal, o tanto está subentendido. Ó. Tenho tanto medo disso que me pelo. Tá vendo? Tanto medo que é consecutiva. É adverbial consecutiva. O tanto está subentendido. Essa é muito boa. A 16 também é no mesmo sentido. Ó. Essa gente fazia um barulho que assustava os transeuntes.
Esse é como se estivesse dizendo que fazia tanto barulho. Então, essa gente fazia tanto barulho que a consequência disso é que assustava os transeuntes. É adverbial consecutiva. Ainda não caiu, também do Segala. A 17 eu tenho que envolver. A 17 é espetacular. Ó, chovesse ou fizesse sol, o major não faltava. Aí ele disse, a oração destacada, o chovesse ou fizesse sol, é subordinada adverbial concessiva. Aqui é mesmo que chovesse, ainda que chovesse, por mais que chovesse ou fizesse sol, o major não faltava. É concessiva e apresenta-se coordenada. Por que ela está coordenada? Por causa do ou. O ou remete à alternativa, que é coordenada sindética alternativa. Então, essa oração é concessiva e apresenta-se coordenada. Isso aqui é como está no livro. Então, tem que anotar. Vamos lá, questão 18. Lembrando que vai até o 60. Ó, determine a função sintática dos termos destacados. Às vezes, viajava de trem. Esse às vezes, que é o famoso uma vez ou outra, e trocando pelo inglês. Vamos colocar aqui. Trocando pelo inglês, no inglês é o sometimes. Sometimes. Tem crase, né? O às vezes, que equivale a sometimes, leva crase. Por quê? Que é um adjunto adverbial de tempo. Viajava de trem. De trem é adjunto adverbial de meio. Associa a meio de transporte, mané. Beleza. Ó, a B é sensacional. A B. Esse exemplo é do Segala. Ó. Isto, que é o sujeito, né? Isto não é nada fácil, né? Esse nada aqui, ele está funcionando como um advérbio de intensidade. Acredite se quiser. Isto não é muito fácil. Não é nada fácil. Quando você fala não é nada fácil, ele está funcionando como um advérbio de intensidade. Então, a função sintática dele é adjunto adverbial de intensidade. Muito maneira. Muito. Essa é espetacular. Tá. Agora a C. A C, eu fiz até um short dessa análise aqui, ó. Ao avarento, não lhe peço nada. O sujeito está oculto. Eu. Oculto, implícito, desinencial ou elíptico. Agora, olha a análise. Eu não peço o quê? Nada. Nada é objeto direto. E eu não peço a quem? Ao avarento. Objeto indireto. Só que quando ele coloca ao avarento não lhe peço nada, esse lhe é um a ele, mas ele está retomando o ao avarento. É como se o ao avarento repetisse aqui. Então, ao avarento não peço nada a ele. A ele quem? Ao avarento. Então, esse lhe é o famoso objeto indireto pleonástico, ou seja, é um objeto indireto que aparece repetido sob a forma de pronome. Então, vem sempre assim, o objeto indireto na frente, para depois aparecer o objeto indireto pleonástico, que é o objeto indireto repetido sob forma de pronome. Tá? Nada foi encontrado. Esse nada é a função sintática de sujeito. Sujeito simples. Né? Se ele botasse aqui, tudo foi encontrado, sujeito simples. O objeto foi encontrado, sujeito simples. É um pronome indefinido na função de sujeito simples. Esse simulado é pesado, eu avisei. Ó, relacione quanto à função sintática, tá? Ele, que é o sujeito, saiu do mar. Ele saiu de onde? Do mar. Do mar é o lugar de onde ele saiu. Então é adjunto adverbial. 3. Ok. A água do mar está limpa. Quando você fala água do mar, água marinha. Água é concreto. O termo do mar está preso ao substantivo concreto. Mar é o nome da água? Não. Se fosse o nome, seria aposto. Nem tem aposto aqui. Então, água do mar, água marinha, é locução adjetiva e adjunto adnominal. 4. Ele, que é o sujeito, gosta do mar. Bom, quem gosta, gosta de OI. Isso aí, quem acompanha o canal, já falei 500 vezes. Porque gostar é verbo transitivo indireto, então é objeto indireto. E se ele tem medo do mar, aqui eu tenho que configuração? Ter abstrato CN. Ele tem medo de quê? Do mar. CN. Número 2. Complemento nominal.
Então tá aí o relacione, né? Isso aqui é do Segala, tá? Agora 20, ó. As locuções adjetivas não correspondem aos adjetivos indicados em, tá? De sonho é onírico, tá certo? Isso aqui é decoreba, tá, pessoal? De chuva é pluvial. De rio que é fluvial, né? Ó, aqui já tá errado. Porque lebre é leporino. Lupino é de lobo. Ó, de lobo é lupino. De lebre é leporino. De fera também está errado, porque felino é de gato. De gato pode ser felino ou felídeo. De fera é ferino, com R. Então o erro aqui, ó, era na B. Tá. De águia, aquilino, tá certo. De prata pode ser argênteo, argentino, é isso mesmo. Argentino pode ser tanto referente à Argentina como à prata. E argírico, olha que maneiro, porque o argento é o mais famoso, né? Tem 3, na verdade. De rocha, rupestre. De vento pode ser eólio, vírgula, eólico. De vento também tem 2, eólio ou eólico. Então o gabarito da 20 foi bravo. Agora tem uma sequência aqui bizarra. Ó. Coloque certo ou errado quanto ao emprego do acento grave, índice da crase. Vamos lá. A adolescência, com crase, precede a infância. Tá certo isso, Pota? Tá. Aqui é Geraldo Segala, hein? Ó, a infância, que é o sujeito, precede a adolescência com crase. Porque a infância vem antes da adolescência. Então, a infância vem antes da adolescência. Então, a infância precede a adolescência. Por isso que tem crase aqui. E aqui não tem porque é o sujeito. Tá vendo? Aí, o mesmo estilo aconteceu na B. Ó. No Brasil, a república, com crase, antecedeu a monarquia. A monarquia é o sujeito, porque a monarquia antecedeu a república. A monarquia vem antes da república, antecede a república. Então, também está certo. Tá. Agora aqui, ó. Chegamos à cidade, chegamos ao clube, tá certo? Essa expressão, gente, a uma hora morta, ela não tem crase. Esse a uma hora morta é uma hora que não tinha ninguém na rua, vamos pensar assim. Nós chegamos à cidade a uma hora morta, ou seja, o comércio estava fechado, não tinha ninguém na rua. Isso aqui também é do Segala, tá certo? Agora, essa dupla é interessantíssima, porque veja bem, aqui rola o famoso paralelismo com a crase, ó. Dedicas é tu, tá? Tu dedicas o trabalho a homem e à mulher. Então, se aqui ele botou a homem, esse a antes de palavra masculina é só preposição. Então, lá vai ter que ser só preposição, não vai poder crasear, tá certo? Agora, olha a diferença. Tu dedicas o trabalho ao homem e à mulher. Perceba que se você botou ao, lá no a mulher vai ter crase. É muito interessante isso, muito, muito interessante. Tá. Agora, cuidado com a palavra terra. Olha bem, hein? Vendo o tubarão, o nadador voltou logo à terra. Então, o que você pensa? Esse nadador estava no mar, estava na água, e aí ele viu o tubarão e voltou à terra, terra firme. Está especificada essa terra firme? Não. Então, não tem crase. Tá certo. Agora, olha esse exemplo aqui da G, que é um exemplo do Segala. Ó. Aves voavam rente à terra. Vou sublinhar aqui. Esse rente à terra tem que ter crase. É como se você estivesse dizendo que aves voavam rente ao chão. Rente à terra é rente ao chão, tá certo? Né? Então, cuidado com rente a, tá? Tipo assim, quando você diz o chute passou rente à trave, tem crase. Rente ao travessão, rente à trave, rente ao travessão. Né? Ele passou rente à parede, rente ao muro. Então, cuidado com o rente. Né? E a H também é interessante, porque quando você diz que os astronautas voltaram à Terra, perceba que a Terra está com letra maiúscula. Se está com letra maiúscula, é o planeta. Então, ele está dizendo que os astronautas voltaram ao planeta Terra. A Terra é ao planeta Terra. Tem que ter crase? Tem. Tá certo. Muito maneiro. Esse aqui é espetacular. Agora, aqui a 22, ó. Isso aqui, ó, para quem vai fazer prova em que caia como bibliografia o Segala, né, como é o EAGS, enfim, a EA, o que eu fiz? Eu coletei todos os exemplos de metáforas. Ó, representam a figura de linguagem metáfora.
Metáfora é uma comparação subentendida. Por que eu resolvi fazer isso? Porque tem gente que é bom de decorar. Então, olha só, esse exemplo aqui é o mais bizarro. 1, 2, tá? Cai a tinta da treva sobre o mundo. Ó, exemplos do Segala, tá? Tinta da treva, metáfora. Toda profissão tem seus espinhos. Quer dizer, ele está comparando a profissão com os espinhos que nos ferem, trazem dificuldades. As derrotas e as desilusões são amargas. Ou seja, as derrotas e as desilusões são como coisas amargas, né? Essa aqui também é muito maneira. Essa não caiu ainda. Ó. Murcharam-lhe os entusiasmos da mocidade. Quer dizer, murcharam. Quem murcha? Uma flor. Então, ele está comparando com quando a gente vai ficando mais velho, né? Os entusiasmos da mocidade murcharam-lhe. Ou seja, a flor não murcha. A gente também, quando vai ficando mais velho, vai murchando. É com esse sentido, metáfora. Adélia se via enclausurada numa teia de dúvidas. Também é metáfora. Está comparando que um inseto que fica preso na teia da aranha com a gente que não consegue se desvencilhar de dúvidas. Via-me perdido num labirinto de dificuldades. Quer dizer, ele está fazendo uma comparação a uma pessoa que está presa num labirinto e você que está com dificuldades e não consegue se desvencilhar, não consegue encontrar saída, a resolução até de uma questão. Ó, essa também é muito boa. Essas que eu envolvi é porque ainda não caíram. Que negro segredo guardava no porão da alma. Quer dizer, ele está comparando a alma a uma casa. Porque quem tem porão é uma casa. Então essas expressões eu fiz em negrito para ver se você grava, para ver se você bate o olho assim, tinta da treva, metáfora. Teia de dúvidas, metáfora. Porão da alma, metáfora. Tá vendo? E a última é a mais fácil, que é a do verbo ser, ó. O pavão é como um arco-íris de plumas. Metáfora do verbo ser é a que mais caiu até hoje. Lembrando que, se o como estivesse escrito, aí seria comparação, deixaria de ser metáfora. Aí a 23. Quantos substantivos há no texto acima? É saber substantivos. Ó, o leitor é o substantivo que acompanha a imprensa brasileira. Imprensa é substantivo, brasileira é adjetivo, né? Pode acreditar que nosso destino é substantivo, econômico é adjetivo. É decidido nos gabinetes, gabinete é substantivo, dos ministros, ministros também é substantivo. Então, quantos substantivos há no texto acima? 1, 2, 3, 4, 5. Letra C, 5. Maneira essa. Agora a 24, ó. A 24 é uma questão que eu resolvi colocar mais uma vez nessa reta final aí para quem vai fazer AGS e tal. Por quê? Porque tem uma oração aqui que ela não é muito comum. Tá? Vamos lá. Ó, é válido isso. Se é válido isso, é porque isso é válido. Subjetiva, tá certo? Porque o isso faz papel de sujeito. Isso é válido, subjetiva. Essa segunda é que é a maneira. Porque olha só, as regras, que é o sujeito, são apresentadas auxiliar mais particípio por quem pode. Ou seja, eu poderia colocar que as regras são apresentadas por João. Esse por quem pode é uma oração, porque contém verbo, o pode é verbo, é uma oração que faz papel de quê? De agente da passiva. Então, essa oração, ela é agentiva da passiva ou agente da passiva mesmo. Oração subordinada, substantiva, agentiva da passiva. Então, a segunda estava errada, que ele estava querendo dizer que era completiva nominal. Está errada. E a terceira? O capitão tem o desejo disso. Aqui nós temos ter, abstrato, CN, completiva nominal. Então, essa também estava errada. Então, correto aqui, só a primeira. Apenas a. Aqui, ó. Está correto que se afirma em 1 e 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só a primeira estava correta. Só a primeira, as outras duas estavam bem erradas. Agora, a 25 também é muito legal, ó. Isso aqui também estava no livro, no Segala. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Não se ouvia nada. Tamanho era o barulho. Quando você não fala assim, não se ouvia nada, tamanho era o barulho, não se ouvia nada, porque, ou visto que, ou já que o barulho era tamanho. É causa. Olha só, é causal. Olha a segunda. É difícil distinguir um do outro. Tão parecidos são. Ou seja, é difícil distinguir um do outro porque, visto que, são parecidos. Ou
quando você fala assim, de tão parecidos que são, tá vendo? Isso é causa, é causal. Aí depois, nem se podia passar, tantas eram as formigas. Ou seja, nem se podia passar de tantas que eram as formigas. Também é causal. Não se podia passar porque as formigas eram tantas, eram muitas. Então elas são subordinadas a adverbiais causais, só que tem um detalhe. Elas são causais justapostas, abre parênteses, sem conectivo. Olha que maneiro. Então, se isso aí cair na prova do EAGS, por exemplo, né, que é dia 13 de abril, tem a prova da EAR, a primeira, né, do CFS, que é dia 1º de junho, essa daí vai ser um achado. Isso aí está no Segala, é um OBS do Segala. Tá. Agora aqui, ó, complete as lacunas com onde, aonde e donde. Tá. A primeira, perguntei, pontinho, pontinho, ia. Ia é do verbo ir, é de a. Então, perguntei aonde ia. Ia aonde? Tá. Indaguei onde morava. Que morava onde? Em algum lugar. E a terceira, pergunto de onde vens? De onde tu vens? Tu vens de onde? De onde é o donde. Tá vendo? Maneirinha também. Eles podem criar uma questão com relacione desses três aí. Aqui, ó. Mais uma situação de crase, ó. Espetacular. Também extraída do livro, hein? Vamos lá. Diga a tal senhora que sua reclamação não procede. Tá certo. Tem que ter crase? Tem. É o mesmo que diga ao tal senhor. Essa crase tem que acontecer. Ela está correta. Do livro. Peço à senhora que tenha paciência. Se trocar por senhor, peço ao senhor que tenha paciência. Tá certo? Terceiro, é um favor que peço à senhorita. Eu sei que não existe senhorito. Vamos trocar por senhor. É um favor que peço ao senhor. Tá certo a crase? Tá certo. Assisti às 2 sessões de ontem. Se fossem filmes, assisti aos 2 filmes de ontem. Tá certo? Tá. Porque o assistir no sentido de ver pede preposição a. Então tá certo. Aí a terceira. Entregaram-se os prêmios às 3 alunas vencedoras. Só para registrar, esse C aqui é partícula passivadora. Porque quando eu falo entregaram-se os prêmios, é porque os prêmios foram entregues. Os prêmios foram entregues aos 3 alunos. Aos 3 alunos. Tu viu que tem crase? Trocou por aos? Certo. Chegamos às 8 horas da noite. Se fosse meio-dia, chegamos ao meio-dia. Trocou por ao meio-dia, tem crase. Certo. Agora aqui está errado. Olha aqui, ó, já vou até envolver. Ó. A confusão começou após as 8 horas da noite. Aqui está errado. Não era para ter crase, não, por causa do após. O após é preposição. Então, após as 8 horas não tem crase, desde as 8 horas, né? Não pode botar crase. Não pode. Aqui estava bem errado. Aí, olha H. Então, aquilo tinha acontecido de meia-noite a 3 horas. Está vendo esse D com A? Não pode botar crase. Se tiver D com A nessa relação, essa correlação, não pode. Então, tá certo. Ah, se fosse assim, das 5 às 8 horas. Assim, deixa eu botar assim. Das 5 às 8 horas. Olha só, a reunião ocorrerá das 5 às 8 horas. Tá? Tem crase, porque seria das 5 ao meio-dia, vamos dizer assim. Então, cuidado com essas correlações, para você não cometer equívocos. A mesma coisa é aqui, ó. Aqui é bem interessante. Quando você diz daqui a 3 horas começará o jogo, esse daqui a 3 horas há uma ideia de tempo futuro. Daqui a 3 horas, daqui a 2 horas, daqui a 2 semanas, daqui a 3 meses, daqui a 4 anos. Não tem crase, tá certo. Agora, esse exemplo aqui, ó, é do livro. Olha o que ele botou. Daqui à cidade são 10 quilômetros. Se fosse clube, tu ia falar o quê? Daqui ao clube são 10 quilômetros. Trocou por ao, tem que ter crase. Muito maneiro esse exercício. Agora aqui, ó, função sintática, também maneira. Ó, deste modo, vírgula, tu prejudicas a ti e a ela. Mas tu prejudicas quem? Porque quem prejudica alguém ou prejudica alguma coisa. O verbo prejudicar é verbo transitivo direto.
Só que perceba que ele colocou preposições. Então, isso caracteriza o nosso querido e amado ODPREP, objeto direto preposicionado. Muito maneira essa, Charlie. Aí a 29, vou envolver. A 29 é espetacular, porque também está no Segala. Ó, Graham Bell foi o inventor do telefone. O inventor do telefone, ou seja, aquele que inventa. Quando eu falo inventor do telefone, eu pergunto a vocês, o telefone inventou a gente ou o telefone foi inventado? Aí tu vai falar, foi inventado. Então sofre. Sofre CN. Esse aí está no time dos exemplos de complemento nominal do Segala. O inventor do telefone, o telefone foi inventado. CN. E aqui o ADPREP. Essa eu fiz uma live até, está no canal, o devolveu-se-lhe o livro. É porque essa configuração é bem esquisita, né? Devolveu-se-lhe. Devolveu-se-lhe. Ou seja, esse se é uma partícula passivadora. Ele está querendo dizer para a gente que o livro foi devolvido a ele. O livro é o sujeito. Ó, sujeito é o livro. Show. Devolveu-se-lhe o livro. O livro foi devolvido. É o sujeito. Só que aqui ele deu uma grande ajuda para a gente, né? Porque o lhe nunca vai ser objeto direto. Ele é um objeto indireto aqui. Porque o livro foi devolvido a quem? A ele. Então a resposta foi B. Objeto indireto, que é o lhe, e sujeito para o livro. Ó, essa eu também fiz uma live, só que aqui a palavra aqui foi a única que ficou diferente. Porque olha só, sangue. Vamos fazer a análise aqui, ó. Ó, sangue. Tá vendo? Esse AN é um dígrafo vocálico, é A com tio. Sangue. O GU é outro dígrafo, né? Porque o U não é pronunciado. Quantos fonemas? 1, 2, 3, 4. 4 fonemas. Não adiantou nada. Essa segunda palavra é espetacular. Ó, exangue. Se cair também vai ser uma sorte danada. Porque esse X está fazendo o som de Z. Exangue. Só que aqui eu tenho um dígrafo vocálico, que é o A com tio, e aqui eu tenho um dígrafo normal, GU, é G, o U não sai. Então, ó, fonemas. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 fonemas. E a palavra distinguir? Ó, a gente fala distinguir. Ó, distinguir. Vamos colocar ela aqui? Cabe aqui, né? Distinguir. Distinguir. Bom, aqui nós temos o dígrafo vocálico, né? O IN é um dígrafo vocálico, como se fosse I com tio, pensar assim, né? E o GIR, o U não sai. Então, quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Gabarito? Alfinha. Muito maneira essa questão, sensacional. Agora aqui temos mais uma maratona. Aqui, ó. Classifique os termos destacados seguindo o código abaixo. Tá bom. PS, predicativo do sujeito, PO, predicativo do objeto. Exemplos novos, maneiríssimos. Ó, a prosperidade, que é o sujeito, fê-lo orgulhoso. Orgulhoso. Esse fê-lo é o famoso fez ele. Fez ele, termina em Z, vai ficar fê-lo. Então, fez quem? João. O lo é objeto direto. O orgulhoso está se referindo ao objeto. Então, é PO, predicativo do objeto. Aí a B, julgaram-no incapaz de exercer o cargo. Julgaram. Quem julgaram? Não sei. Mas julgaram-no é julgaram João. Esse no é objeto direto. E julgaram João como? Incapaz. Incapaz é PO, predicativo do objeto. Olha só, hein? O juiz, que é o sujeito, deu por terminada a audiência. Quando ele fala que deu por terminada a audiência, é porque ele considerou a audiência terminada. Então, ele deu ou considerou o quê? A audiência, objeto direto. E deu a audiência como? Por terminada. Isso aqui é PO, predicativo do objeto. Olha só. Agora, olha para D. Esse canto é de dor ou de alegria? É de dor ou de alegria? Esse canto é de dor, é como se aqui você tivesse dizendo, esse canto é doloroso ou alegre? E o é verbo de ligação. Então, tanto o de dor quanto o de alegria são predicativos do sujeito. São locuções adjetivas na função de PS. Porque esse canto é doloroso ou alegre? Né? Aqui eu acho que tinha até um ponto de interrogação no livro. Se eu não me engano, tinha. Tá? Mas é PS os dois, tá? Agora aqui, ó.
meus progressos na escola faziam-me vaidoso. Ou seja, esse faziam é um sentido de deixavam-me. Faziam quem? Eu, João, objeto direto. Então, deixavam-me João como? Vaidoso. Vaidoso é predicativo do objeto. Deixar alguém vaidoso. Fazer alguém feliz, vaidoso, contente, alegre. Esse PO é predicativo do objeto porque está se referindo ao me, que é o de. Tá? Olha só. Tenho a notícia por inverídica. Ou seja, eu tenho o quê? A notícia, objeto direto. Esse tenho é sinônimo de considero. Considero a notícia inverídica. Então, eu considero o quê? A notícia. Como ou por o quê? Por inverídica é PO, que ele está se referindo à notícia. A notícia é objeto, predicativo do objeto. Aí depois, devido à sua grande popularidade, vírgula, a vida do artista, que é o sujeito, tornou-se agitada, cansativa e insuportável. Sempre que tiver o tornar-se, tornar-se é verbo de ligação, chama PS. Então, são 3 adjetivos na função de predicativo do sujeito. Os 3. 33. Falei que o de hoje, esse vídeo é maratona. Ó, classifique os termos destacados seguindo o código abaixo. PS, PO. Tá. As batalhas, que é o sujeito, sagraram-no herói. Ou seja, sagraram João, que é o OD, como herói. Herói é PO. Está se referindo ao objeto. PO. A mãe, que é o sujeito, viu-o desanimado. Ou seja, a mãe viu quem? João. Objeto direto. Como? Desanimado. Desanimado é PO. Olha só, hein? Os presos tinham o quê? Os pés. Objeto direto. E eles tinham os pés como? Inchados. Inchados é PO. Agora, olha para C, a D e a E. Essas duas são muito boas. Ó, meu tio foi nomeado auxiliar, mas particípio, embaixador. Embaixador é PS, porque está qualificando o sujeito. PS. Olha para outra. César foi aclamado auxiliar, mas particípio, imperador. Imperador se refere ao sujeito. PS. Predicativo do sujeito. Olha para F. Estavam roxos os olhos da criança. Quem é o sujeito? Os olhos da criança. Só está invertido. Se eles estavam roxos, é o estado. Essa configuração é de VL mais PS, predicativo do sujeito. Raros são os verdadeiros líderes. Quem é o sujeito? Os verdadeiros líderes. Organizando a leitura, seria: os verdadeiros líderes são raros. VL mais PS. Olha que maneiro. Começa com PS logo no início. Os verdadeiros líderes são raros. E lembrando que VL mais PS é sempre predicado nominal. Ó. Aqui também, ó. Seria predicado nominal. Estavam roxos. Predicado nominal. Muito maneiro. Exercício fantástico. Também de Segala. Agora, olha só. Relacione as colunas de acordo com o que os verbos destacados exprimem nas frases. Tá. Quando venta, o tempo esfria. O vento é um fenômeno. Fenômeno da natureza. Ventar. Tá. Atravessei o rio a nado. Se eu atravessei o rio a nado, é uma ação. Número 1. E Sarita era alegre, expansiva. É o estado dela, tanto que é verbo de ligação. Indica estado, qualidade. VL mais PS. Só que seria predicado nominal. Maneirinho, né? Isso aí é mais bobinha, acho que dá para pegar mesmo sem ter feito. Ó, a 35 também é o exercício do Segala, só que é de relacionar os tempos, né? Os verbos aos seus tempos. Ó, o vento soprava forte. Soprava é pretérito imperfeito do indicativo, que é o ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito do indicativo. Assistiremos é futuro do presente, que é eu assistirei, tu assistirás, ele assistirá. Nós assistiremos, vós assistireis, eles assistirão. Tá. Preciso é presente do indicativo. Eu preciso, tu precisas, ele precisa. Nós precisamos, vós precisais, eles precisam. Fiz o que ele prometera. Urrá, prometera, soubera, falara, dissera, quisera, requerera, é o pretérito mais que perfeito. 6. Prometi que eu ajudaria. Ajudaria é amaria. Ajudaria, gostaria, falaria, quereria, né? Diria, seria. É o futuro do pretérito do indicativo, que é amaria.
E vós trouxestes o livro é o pretérito perfeito. Por quê? O pretérito perfeito é eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe. Nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram. Pretérito perfeito do indicativo. Vamos lá, questão 36. Lembrando que vai até o 60. Ó, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Essa é crase, essa dá para dar uma relaxada, né? Ó, foi obrigado a embarcar no trem. Não tem crase, né? Por quê? Porque embarcar é verbo, antiverbo não se usa crase. Ok. No trem que saía às 11 horas, ou seja, no trem que saía ao meio-dia. Tem crase. Mas mostrou a todos sem crase, porque está antes de pronome indefinido, né? A todos. Nunca vai ter crase, né? Seu descontentamento. Então, o gabarito aqui foi a letra C. Charlinha. Ó, sem crase no primeiro, com crase no segundo e sem crase no terceiro. Beleza. 37. A partícula apassivadora está destacada em, também, light, né? Ó, fala-se muito nesta casa. O muito é um advérbio de intensidade adjunto adverbial de intensidade. Nesta casa é uma locução adverbial de lugar, adjunto adverbial de lugar. Então, quem fala muito nesta casa? Não sei, fala-se muito. Esse C é pis, partícula indeterminadora do sujeito ou índice de indeterminação do sujeito. Aqui o fala está com um verbo intransitivo, tá? Ó, grita-se nas ruas. Quem grita nas ruas? Não sei, sujeito indeterminado. Mais uma vez eu tenho pis, do mesmo jeito, porque nas ruas é adjunto adverbial de lugar. Então o grita é verbo intransitivo. Precisa-se de um bom dicionário. Aqui, quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Aqui é o objeto indireto, verbo transitivo indireto. Mas você sabe quem precisa de um dicionário? Não sei. Sujeito indeterminado. Então, esse C é pis também. Agora, olha para D, que é a resposta. Ouviu-se um belo discurso. Aqui eu consigo transformar para um belo discurso foi ouvido. Então, esse C é partícula passivadora. A voz é passiva sintética ou pronominal. O sujeito é um belo discurso. Sempre que tem partícula passivadora, tem sujeito. O núcleo é discurso, núcleo de sujeito. Tanto o um quanto o belo são adjuntos adnominais, ADN para os dois. Mas aqui o sujeito é um belo discurso e o C é partícula passivadora, tá? Só para deixar claro, nessas três aqui, se pedir a voz, ponha ativa, tá? Sujeito indeterminado, voz ativa. Número 38, concordância, né? Ó, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, tá? Não haviam meios de saber ou não havia? Não havia meios. Haver no sentido de existir não vai para o plural. Não havia meios, ou seja, não existiam meios. O haver no sentido de existir não vai para o plural. Se colocar o existir, ele concorda com a palavra meios. Seria não existiam meios de saber que já faz 20 anos. Fazer indicando tempo passado não vai para o plural. Ok. Já faz 20 anos que não se usam mais galochas. Que galochas não são mais usadas. Esse C é partícula passivadora. Então está concordando com galochas. Galochas não são mais usadas. Não se usam mais galochas. Então o gabarito é delta. 39. Regência nominal. Estava quase acostumado. Bom, acostumado rege a ou com. Acostumado é a com. Ó, a ou com. Não elimina nada. Porém, ainda tinha aversão. Aversão é a para por. É decoreba, né, Potter? É. Aversão é a para por. Ó, não pode ser o a, pode ser o para, não pode ser o de. Aversão é a para por. E o apto? Apto é a e para. Na verdade, não é só o apto, né? Vamos escrever aqui para deixar registrado. Apto, útil e essencial. Os três regem a e para. A e para. Pronto, está registrado. Apto, útil e essencial. A e para. Então, apto a e para. Aqui, ó, eu até sublinhei errado a segunda, né? Apto a e para. Pode ser o para, porque a terceira pode ser o para, não pode ser o por, não pode ser o de, pode ser o a.
Então eu já matei. É alfa. Hã. Vamos lá. E na última, ansioso. Ansioso é para depor. Ansioso para depor, tipo para prestar depoimento, para depor. Ansioso para depor, essa maneira. Para depor. Não pode ser o A. Então o gabarito foi alfinha. Relacione as colunas de acordo com o valor semântico das conjunções coordenativas e assinale a alternativa correta. Então ele quer que a gente ponha 1 para a ideia de conclusão, 2 para a ideia de explicação e 3 para a ideia de adversidade. Vamos lá. O político agiu com lealdade, ponto e vírgula. Perdeu, pois, na disputa para a reeleição. Perceba que o pois, ele está no meio da segunda oração entre vírgulas, então ele é conclusiva. Conclusivo. Esquece. 1 e 1. Não solte balões, ordem o pedido, que, pois, porque pode causar incêndio. Aqui é a explicação, explicativa, é o que, pois, porquê. 2, matei. Charlie, vamos seguir. Choveu vários dias sem parar. Por conseguinte, houve enchente. Esse por conseguinte é a ideia de conclusão. É por isso, portanto, por isso, por conseguinte, e o logo igual a portanto, que fazem o papel de conclusão. Voltou a ser 1. E a última ele diz, ele foi eleito. Não obstante, esse não obstante aqui troca por porém. Porém, suas loucuras não tinham o apoio do povo. Aqui é a ideia de adversidade. Só para deixar registrado, é que eu costumo dizer que o não obstante, ele é mutante. Isso aí, não obstante é mutante, maluquice do Potter. Por quê? Porque ele já apareceu como adversidade, adversativa, e ele já apareceu como concessiva, quando troca por embora. Então, o não obstante, ele pode trazer a adversidade, sendo adversativa, né, trocando por porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, ou ele pode entrar lá no time das concessivas, que troca por embora, por mais que, ainda que, mesmo que, e por aí vai, tá? Mas a 40 foi Charlie. 41. Identifique a função sintática dos termos destacados nas sentenças abaixo e, em seguida, assinar a alternativa correta. Olha primeiro. A aldeia era povoada, auxiliar mais particípio, de ou por caiçaras. Aqui nós temos o agista passiva. Por quê, Potter? Porque eu posso dizer que caiçaras povoavam a aldeia. Não é complemento nominal, não é objeto indireto, é agista passivo e não é complemento nominal. Potter, isso foi questão de prova? Foi. Aí tu vai falar, tá de brincadeira, porque a primeira já matou. Mas nós não vamos abandonar a questão. O artista estava cercado, auxiliar mais particípio, de ou por fãs adolescentes. Invertendo, eu posso dizer que fãs adolescentes cercavam o artista. Outra vez, agista passivo. Olha lá. Agora, olha a terceira. As plantas ficaram ávidas de água revigorante. Esse ávidas de água revigorante é o de água revigorante CN, porque tem o ávidas, que é adjetivo. Aqui vai entrar naquele time, né? Cheio de, perto de, longe de, repleto de e ávido de. Aqui ficou ávidas. Ávido de vai sempre chamar CN, ó, complemento nominal, porque ávidas é adjetivo. CN. E a última, todos foram tomados, auxiliar mais particípio, de ou por sentimentos apaziguadores. Então eu posso inverter que sentimentos apaziguadores tomaram todos. Mais uma vez era o agente da passiva. Okay. Então o gabarito foi Charlie. Essas duas são duas orações que tem no Segala e que eu estou esperando, né? Porque essa aqui caiu uma parecida na SpaceX. Eu já coloquei essa questão aqui nessa playlist de simulados de português. Porque o acreditava-se que a Terra fosse imóvel, esse acreditava-se, ele está funcionando como imaginava-se. É bem fora da curva essa. Então, imaginava-se isso. Ou seja, isso era imaginado. Se você faz essa inversão com acreditava-se isso era acreditado, fica um pouco estranho, eu concordo. Mas esse ser é partícula passivadora, e se tem partícula passivadora, tem sujeito. Esse é um exemplo de subjetiva, né? Na SpaceX caiu assim, acredita-se que ele virá ao jogo. Acredita-se isso é acreditado, ou seja, imagina-se isso, subjetiva. E essa 43 também é espetacular, porque quando você diz não sou quem você pensa, eu não sou isso.
Aí é a oração subordinada substantiva. Só que isso está fazendo o papel de PS. Ó, eu não sou bonito, eu não sou feio, eu não sou inteligente. O sou é verbo de ligação. Se essa oração faz papel de predicativo do sujeito, é porque ela é predicativa. São duas diferentes, tá, pessoal? Eu coloquei aqui separado para ver se você anota, para no dia da prova, caso eles copiem e colhem, porque tem banca que copia e cola do livro. Então, se você tiver visto, acabou. Depois ele vai botar lá, o gabarito é tal. Aí, se você tentar entrar com recurso, não vai arrumar nada. Olha essa. Sobre a acentuação gráfica, assinale a alternativa cuja palavra destacada contém um ditongo aberto, justificando nele o emprego do acento agudo. Beleza. Lá é monossílabo tônico terminado em A, nem ditongo tem. Mistério é paroxítona terminado de tom crescente, mas o acento não está no ditongo, né? A mesma coisa é necrotério, paroxítona terminado de tom crescente. Qual foi o gabarito? Delta. Porque céu é ditongo aberto tônico decrescente. Ei, oi e el. É céu, véu, el. Então, o acento está nele, está no ditongo aberto. El. Então, o gabarito foi delta. Aí, ó. Sinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Vamos lá. Para Santina, Eusébio foi um homem mau. Mau com U, né? Ou seja, ele foi um homem bom. Mal com U é contrário de bom. Tá bom, eliminei duas. Segundo o narrador, Bento fez um mau casamento. Com U de novo, que ele fez um bom casamento. Mal com U é contrário de bom. Bom, eu acho que eu matei, Charlie. Vamos lá. Bento recebeu muito mal a revelação de Santina. Ele recebeu muito mal com L, porque é o contrário de bem. Ele pode ter recebido mal ou recebido bem. Mal com L. Beleza. E aqui na última é bem legal, porque aqui é mal ouviu a revelação de Santina, Bento decidiu separar-se. Esse mal é o mal com L no início, que troca por assim que. É uma conjunção subordinativa temporal. Olha que maneiro. Assim que ouviu a revelação de Santina, Bento decidiu separar. Seria uma oração subordinada adverbial temporal. Então, a 45, Charlie. 46, é a AGS. Classificação de pronomes, né? A correta e respectiva classificação dos pronomes destacados é... Ó, muita gente. Gente é substantivo. Então, esse muita é pronome indefinido. Tá? Pronome indefinido adjetivo, porque está do lado do substantivo. Ainda se ofende. O se, ele não é pronome reto. Pronome reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele é oblíquo átono. Pronome pessoal oblíquo átono. Me, te, se, o, alhe, os, as, lhes, nois e vós. Porque o próximo é o nós. Nós é oblíquo átono. Pota, quem são os oblíquos tônicos? Os principais oblíquos tônicos são mente e se. São os que mais caem. Ah, tem comigo, contigo, conosco, convosco, consigo, também. Nossos antepassados, nossos é possessivo, ideia de posse. Meu, teu, seu, nosso, nossos. Olha a última. Mas devíamos nos orgulhar de nossos antepassados, vírgula, que encontraram meios de sobreviver. Ou seja, esse que, ele retoma o termo nossos antepassados. Então, ele é um pronome relativo. O pronome relativo, ele retoma o termo antecedente. Então, o gabarito foi delta, deltinha. 47, ó. Essa é muito boa, que essa tem pegadinha. Coloque se certo ou errado para a função do pronome destacado nas frases, o se. E a seguir, assinar a alternativa com a sequência correta. Tá. A primeira, ele disse que o artista olhou-se ao espelho. Ele disse que esse se é sujeito. Bem errado. Por quê, Pota? Porque o sujeito é o artista. Se o artista olhou-se, esse se é um pronome reflexivo. Ele olhou ele mesmo. Mas o artista olhou João ao espelho. É um pronome reflexivo na função de objeto direto. Não é sujeito, não, é OD. Porque quem olha, olha alguém ou olha alguma coisa. Agora, a segunda é espetacular. Bom, a primeira estava errada, então eu eliminei duas. Tá. Aí aqui, perguntava-se o pai se aquela cena seria um sonho. O pai perguntava o quê? Olha só, o pai perguntava o quê? Se aquela cena seria um sonho. Isso. Ele perguntava isso, objeto direto. E ele perguntava a quem? A si mesmo. Então, esse ser é um pronome reflexivo na função de objeto indireto, porque o pai perguntava isso
se aquela cena seria um sonho e perguntava a quem? A si mesmo. Ó aí, tá certo. Mas se eu botei errado na primeira, a segunda tá certa, tá? Agora, a terceira é muito maneira. Esse ditado, né, dito popular, vão-se os anéis, ficam os dedos. É uma palavra expressiva ou de realce? Sim. Por quê? Porque você não precisa dela. Você poderia dizer, vão os anéis vão, ficam os dedos. É expletivo ou partícula de realce. E a última, ele disse, eu já matei a questão, tá? Aqui, ó, é alfa. Ele disse, ouve-se de longe o toque do tambor indígena. Ou seja, o toque do tambor indígena é ouvido de longe. Esse C é PA. Não é partícula indeterminadora do sujeito, é partícula passivadora. Estava errado. Vou repetir, ó. Se ouve-se de longe o toque do tambor indígena, é porque o toque do tambor indígena é ouvido de longe. Se deu para inverter, é PA, partícula passivadora. Então, 47 foi alfa. E vamos lá, número 48, vai até o 60. Ó. Relacione as colunas quanto à classificação das figuras de linguagem presentes nos trechos abaixo. Assinale a sequência correta. Vê que a questão é grande, né? Tomou praticamente a tela inteira. Ó, o sonho de um céu e de um mar, e de uma vida perigosa, trocando o amargo pelo mel. Aqui, ó. Isso aqui já caracterizou o quê? A antítese. Mas eu sempre falo para o pessoal o seguinte, ó, quando é questão de relacione, se você tiver ABCD ou se der, por exemplo, era bem provável que o primeiro número fosse 2, porque tá vendo que o 2 aparece 2 vezes, aí tinha um 3 e um 4. Então você já vai meio que intencionado, né? Você só vai procurar ali. Tem que ser assim, né? Até para que, caso você não saiba, na hora de chutar, você tem que perceber essas coisas. Sempre bate? Pode. Não. Mas é um recurso usado quando a gente não tem conhecimento sobre a questão, né, que está na nossa frente, tá? Aí agora aqui, ó. Senhora, parte tão triste, meus olhos por vós, tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos da morte, mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Esse 100.000 vezes está caracterizando o quê? Um exagero. E o exagero é a hipérbole. Ó, hipérbole é exagero? É. 2, 1. Tá vendo? Ó? Acabei de matar a questão. Só que nós não vamos abandonar, tá? Aí olha 3. Sobre um mar de rosas que arde, né, em ondas fulvas distantes, erram meus olhos. Quando ele fala erram meus olhos, isso é uma metonímia. Que metonímia é essa? Pota, parte pelo todo. Na realidade, quem erra somos nós, a pessoa, a própria pessoa. Não são só os olhos que erram, é o ser humano por inteiro. Então, é parte pelo todo, metonímia. E a última, sobrou 4, né? Por que é eufemismo? Eufemismo é a figura de linguagem usada para suavizar uma ideia desagradável. Ó, às vezes tenho que concordar com a ideia de que meu filho não atingiu o índice normal de aproveitamentos para meninos de sua idade. Então, quando você diz que o seu filho não atingiu o índice normal de aproveitamento para meninos de sua idade, você está suavizando uma ideia desagradável. Ele pode ter algum problema, alguma coisa, né? Então, o gabarito foi a letra B de bola. Agora, a 49 e a 50 são questões de crase. Preciso informar a Vossa Excelência. Esse crase antes de a Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa nunca haverá. Nunca. Esses pronomes de tratamento nunca são craseados. Agora, a segunda maneira, que quanto à revisão dos cálculos, quanto ao reajuste dos cálculos, aqui, se você colocar uma palavra masculina, vai ficar quanto ao reajuste, quanto ao valor, tá vendo? Então, a crase ali vai ocorrer. Aí tem crase, tá vendo? Aí segue o baile. Aí depois ele disse, as medidas serão tomadas daqui a 2 meses. As medidas não tem crase porque é o sujeito, ó. As medidas serão tomadas daqui a 2 meses. Os processos, né, serão tomados daqui a 2 meses. Não tem crase porque é sujeito. Isso, segue o empate. Agora, se elas serão tomadas daqui a 2 meses, não tem crase. A gente já falou até no vídeo de hoje. Daqui a, essa ideia de tempo futuro, esse a é só preposição. Não tem crase. Então, o gabarito foi bolita. Bola. Vamos lá. 50.
Assinale a frase inteiramente correta quanto à crase. Tá. O Papa caminha a passo firme. Tá errado, porque passo é palavra masculina. Então aqui tá errado. Dirigiu-se ao tribunal disposto a falar ao juiz. Tá errado, porque falar é verbo. Não pode. Ó, chegou a noite, ou seja, chegou ao anoitecer. Tá certo. Aqui ele está dizendo que ele chegou ao anoitecer. Precisamente às 10 horas. Aqui está errado, porque aqui era para ter crase. Precisamente ao meio-dia. Então a segunda tinha eu. Ele quer inteiramente correto. Tá. Esta é a casa, este é o apartamento, né? A casa aqui não tem crase, porque não está especificado. Esta é a casa a qual me referi. Se fosse este é o apartamento ao qual me referi. Então aqui não tem e aqui tem, tá certo. Ontem, às pressas, também tá certo. Então a inteiramente correta é essa. Por que as pressas têm crase? Locução adverbial feminina, de modo as pressas, as ocultas, as avessas, as gargalhadas, as escondidas, as claras. Ó, ora aspirava a isto. Aqui tá certo, porque antes do isto, a isso, a este, a esse e a esta e a essa não tem crase. Não tem. Aí ele disse, ora aquilo. Aqui era para ter crase, porque ora aspirava a isto, ora aquilo. Porque o aspirava está subentendido. Aspirava a isto. Ou seja, se o aquilo troca por a isto, ele tem que ser craseado, e não estava. Ora a nada. Aqui está errado. Então tinha dois erros. Aqui estava errado porque estava faltando, e aqui estava errado porque estava com crase. Porque nada é pronome indefinido. Antes de pronome indefinido não tem crase. Então aqui estava errado e aqui estava errado. Então a inteiramente correta foi delta. 51. Questão clássica. Ó, as crianças tornam-se rebeldes. Ou seja, elas não nascem rebeldes, mas elas ficam rebeldes. Esse tornam-se é verbo de ligação. Rebeldes é PS, predicativo do sujeito. Ou seja, o predicativo do sujeito, esse verbo, mas PS é predicado nominal, né? Ó, tornar-se é verbo de ligação e chama PS. Tornar puro, ó, a asma torna difícil a respiração. Eu sempre falo que esse torna é sinônimo de deixa. A asma torna ou deixa o quê? A respiração, objeto direto. E deixa a respiração como? Difícil. Difícil é PO, predicativo do objeto. Então o gabarito foi bola, bolita. Ó, essa eu tenho que envolver. Essa é espetacular, hein? Essa é braba. É do Segala, ó. Retirou-se a guarda. Aí ele falou, quanto à voz verbal, podemos afirmar que... Bom, aqui, gente, é uma situação muito especial, muito. Porque quando ele diz retirou-se a guarda, tem duas possibilidades. Primeiro, é você pensar que esse ser é uma partícula passivadora. A guarda foi retirada. Se você pensa na partícula passivadora, você pensa na voz passiva sintética, ou pronominal, tá vendo? Ó, temos voz passiva sintética. Aqui, ó. Aí ele diz, temos apenas voz passiva sintética, apenas voz reflexiva ou apenas voz passiva analítica. Voz passiva analítica, tu pode esquecer, porque teria que ter auxiliar nos particípios. O que tem de tchan aqui? Pode ser passiva sintética, isso está escrito no Segala, tá? Ou reflexiva, acredite se quiser. Se essa questão cair, vai ser uma senhora cagada. Aquela sorte. Por quê? Como que eu vou interpretar isso como voz reflexiva, Pota? A guarda se retirou. Ou seja, ela retirou por si mesma. Ela retirou-se por si mesma. A guarda se retirou. Eles se rebelaram e se retiraram. A guarda se retirou é porque o sujeito pratica e sofre a ação de ser retirada por si mesmo. Então, pode ser passiva sintética e pode ser reflexiva. Isso está no Segala. Anotem, porque o dia que cair, principalmente nas bancas que trazem o Segala como bibliografia, como IAGS e IEA. Então, essa daí, ó, essa merece um asterisco e uma anotação naquele caderninho special, que todos deveriam ter. Aí a 53. 53 também é uma questão de classes gramaticais do Segala. Ó, ficou meio tonto. Esse meio é o mesmo que um pouco tonto. Quando você diz que o fulano ficou meio tonto, meio chateado, meio aborrecido, ou seja, um pouco tonto, um pouco chateado, um pouco aborrecido, é advérbio de intensidade. Tá? Depois, com o meio copo de vinho. Meio copo não é metade do copo? Esse meio é numeral. Não bebeu demais, não bebeu muito. Advérbio de intensidade. Então o gabarito foi bola. Questão do Segala, tá? Ok.
Vamos lá. Ocorre uma prosopopeia ou personificação em. Letra A. Somos feitos de silêncio e som. Aqui nós temos antítese, silêncio e som. Agora olha para B. O sol belisca a pele azul do lago. Como que o sol vai beliscar alguém? O sol não é pessoa, isso é prosopopeia ou personificação. Está personificando o sol. C. Saiu da faculdade com um mundo de ideias na cabeça. Quando você diz um mundo de ideias, é uma hipérbole. A pessoa pode ter muitas ideias, mas um mundo de ideias é um exagero. E o exagero é a hipérbole. Beleza? E a D eu acho muito maneira, porque no Fusca, quando ele falou mãozinhas infantis acenavam animadas rumo ao zoológico. Esses mãozinhas infantis são crianças. Mãozinhas infantis, mãozinhas são uma parte do corpo das crianças. Isso é uma metonímia. E é uma metonímia do tipo parte, que são as mãozinhas, pelo todo, que são as crianças, mãozinhas infantis. Então a prosopopeia estava presente na letra B, bolita. Agora, 55 e a 56 também é para deixar registrado. Ó. A palavra destacada é advérbio de intensidade em. Vamos lá. Ó. O seu trabalho precisa de mais ajustes. Só que ajustes é substantivo. Mais ajustes é o mesmo que de muitos ajustes. É pronome indefinido adjetivo. Função sintática adjunta de nominal. Advérbio não trabalha para substantivo, tá? Esse mais não é advérbio de intensidade. É um pronome indefinido, porque ele não está definindo a quantidade de ajustes. Jamais é advérbio de tempo. Advérbio de tempo. Nunca, jamais e sempre. Advérbios de tempo. Não é de negação. É advérbio de tempo. Está na gramática. Beleza. O segredo da felicidade é viver intensamente. Intensamente é o modo. Deixa eu botar aqui, ó. Eu tiro até foto. Se você mandar para mim e falar, pô, manda foto da gramática que está escrito que jamais é advérbio de tempo. Aí eu vou te mandar. Aí depois tem que mandar foto da gramática que está escrito que é advérbio de negação, tá? Beleza. Aí o gabarito foi qual? Delta. Quase perfeito, ó. A apresentação da bailarina foi quase perfeita. É a intensidade. Ela não foi muito perfeita nem pouco perfeita. Foi quase perfeita, né? Esse é o advérbio de intensidade. E ele caiu 2 vezes. Tá? O gabarito, essa questão foi de prova. O gabarito foi delta. Aí olha para essa outra. Em qual das alternativas encontramos advérbio de intensidade? Volto a dizer, caiu 2 vezes. Vamos lá. Em sua tese, há provas bastantes, ou seja, provas suficientes. Bastante que troca por suficientes é adjetivo, não é? De conhecimento sobre Lacan e Freud. A chuva continuava. Uma chuva mansa e igual, quase lenta. Olha o advérbio de intensidade aqui. Ó. Tá trabalhando com adjetivo lento. Resposta foi bola. Tá? Continua aí para poder a gente ver. Meia xícara, metade da xícara. Isso aqui é numeral. É o suficiente para provocar muita insônia. Insônia é substantivo. Isso aqui é pronome indefinido adjetivo. Lembre-se, advérbio não trabalha para substantivo. Em mim se ingerido à noite. Meu ser desfolha-se em muitas íntimas lembranças. Ó, muitas lembranças. Aqui não pode ser advérbio, porque advérbio não vai para o plural nem para o feminino. É pronome indefinido adjetivo. Muitas lembranças. Quantas? Não sei, mas muitas. Que revivem um adeus sem adeus. Então o gabarito foi bola. Então, 2 vezes caiu o quase, advérbio de intensidade. Agora, essa questão é muito boa. Ó. Assinale a opção em que ambos os termos não admitem flexão de gênero. Quando ele fala não admite flexão de gênero, pessoal, é masculino e feminino. Porque olha aqui, ó, inglesa pálida. E você tem inglês pálido. E aqui os dois variam. Os dois variam em gênero. Agora, semelhante criatura, ninguém varia em gênero. Porque criatura é sobrecomum, pode ser homem ou mulher. O gabarito foi aqui, ó. Aqui você diz jovem leitor, se for um homem. Se for uma mulher, jovem leitora. Tá vendo? Um deles variou. Ele disse que ambos os termos não variam em flexão de gênero. Leitor tem leitor e leitora. Aí aqui, moça ideal. Eu tenho um moço ideal. A moça e o moço. Aqui variou em gênero. Ideal não. Mas aqui variou. Aqui variou ali. O único que não variou
não variou nenhum dos dois, é semelhante criatura, que foi o gabarito da questão. 58. Em relação aos períodos 1 e 2, assinale a alternativa correta. Você vê que é em função de sujeito. Ó. Ainda existem muitos homens de bem. Aqui é aquela velha história, né? Sempre que ele utilizar o verbo existir, o sujeito existe. Olha como é que rima. Existiu, o sujeito existe. Quem é o sujeito? Muitos homens de bem. Quem é o núcleo? Homens. Sujeito simples. Ainda era que tinha mais, ó. Agora, em nossa sociedade, ainda há muitos homens de bem. Haver no sentido de existir, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Portanto, gabarito, chata, linha, essa foi dada, né? Essa daí é mel na pefeta. E as duas últimas, graças a Deus, ô glória. Qual frase apresenta um verbo transitivo indireto? Vamos lá. O homem caiu da escada. Ele caiu de onde? Da escada. Da escada é adjunto adverbial de lugar. Então, caiu é verbo intransitivo. Ó, verbo intransitivo é o verbo que é acompanhado de adjunto adverbial, seja ele de lugar, tempo, modo, instrumento, causa, companhia, assunto, ou que não tem complemento, tipo João morreu. Morreu é intransitivo, já disse tudo, né? Agora, B, tudo depende de boa vontade. Tudo depende de quê? De boa vontade. Ó, aí, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Pô, o gabarito foi bola? Yes, bola. Ó, iremos a São Paulo. Iremos aonde? A São Paulo. Lugar. Adjunto adverbial de lugar. Então, iremos é verbo intransitivo. Voltei da Bahia. Voltei de onde? Da Bahia. Adjunto adverbial de lugar. Então, voltei é verbo intransitivo. Pota, tem vídeo no canal de transitividade verbal? Tem. Está na playlist Português por Assunto. Transitividade. Peraí, que agora eu fui escrever aqui, ó. E fiz uma miscelânea. Transitividade. Transitividade verbal. Está na playlist Português por Assunto. É um vídeo bem instrutivo, tá? E a 60 e última, graças a Deus, a colocação pronominal está incorreta aí, tá? Entreguei todos os documentos. Tá certo, porque eu não posso conversar, não posso dizer lhe entreguei. Ok. Às vezes, vírgula, encontro o triste e magoado com tudo. Tá certo, porque eu também não posso botar o encontro. Ok. Não me digas as neiras. O não atrai. Tá certo. Ah, o erro está na delta. Por que o erro está na delta? Porque entregarei é futuro do presente. Eu entregarei, tu entregarás, ele entregará. Nós entregaremos, vós entregareis, eles entregarão. Não pode botar o pronome depois do futuro do presente, nem depois do futuro do pretérito, que seria entregaria. Isso aqui é um erro gravíssimo. Vai ter que rolar a mesóclise. Vai ficar entregar-lhe-ei. E por que a está certa? Por que me deixou falando sozinha? Porque esse porquê é um advérbio interrogativo de causa. Ele atrai sim. Por que me deixou falando sozinha? Tá certo. Esse porquê é um advérbio interrogativo de causa. Então, fechamos, 60 foi D. Se você gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Se você puder divulgar o canal para os seus amigos, familiares, pedir para a pessoa se inscrever, enfim, quem puder virar membro, quem puder comprar os PDFs, aqui, ó, vou deixar aqui, ó, o Zap. Comprem os PDFs, ajudem o canal Pota Concurseiro, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, comprem os PDFs, ajudem. Né? Se você não puder comprar, não puder divulgar, não puder se inscrever, não puder deixar o like, que Deus te abençoe da mesma forma. Que Deus toque seu coração e que você seja próspero. Que Deus te abençoe, tá? Que você faça alguma coisa para ajudar alguém também, para você ver para que você veja como é bom. É muito bom ajudar as pessoas. Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!